Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 14 de agosto de 2020, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra São Maximiliano Maria Kolbe. Ele que foi um sacerdote polonês e que viveu na época da Segunda Guerra Mundial e foi levado para um campo de concentração. E ali naquele campo de concentração houve a fuga de um prisioneiro e por isso então 10 pessoas deveriam morrer por causa dessa fuga. Dentre eles havia um pai de família que suplicou muito por sua família, que a família precisava dele. E São Maximiliano, vendo o desespero daquele pai, então ele se oferece para morrer no lugar daquele pai, se identificando aos seus executores como um padre católico. O evangelho de hoje ele é tirado do livro de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Lembrando que essa semana também, no Brasil, estamos celebrando a Semana da Família. Essa semana é a semana dedicada às orações pela família. No evangelho de hoje, então, Jesus ele está diante de uma questão muito polêmica, que é o divórcio. Foi polêmica naquela época e continua sendo polêmica também nos dias de hoje. Os fariseus, para tentar Jesus, eles perguntaram a ele se era permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo. A palavra despedir já dá a impressão de uma união como contrato profissional entre duas partes, em que ambas têm obrigações recíprocas. Pelo que tudo indica, a mulher tinha menos direito do que o homem nesse contrato. Vemos ainda que hoje isso acontece demais, embora já se tenha obtido ainda muitas conquistas para as mulheres. Apesar dos avanços na questão matrimonial e da igualdade pedida no livro do Gênesis, as mulheres levaram milênios e milênios para conquistar seus direitos e em muitas nações elas ainda são tratadas como funcionárias do marido, podendo ser despedidas pelos seus maridos quando eles bem quiser, bem lhes convier. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que marido e mulher unam-se e formem uma só carne, uma só família, e não se separem jamais. Que ambos se completem e se respeitem, gerando assim uma família alicerçada no amor e no respeito. Os fariseus, eles insistem mostrando que Moisés escreveu uma certidão de divórcio e permitiu que a mulher fosse dispensada da união que eles contraíram. Mas a resposta de Jesus é muito sábia. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Portanto, não é a vontade de Deus que um casal se separe, mas é a falta de amor que endurece o coração e assim ela provoca a separação. Se os casais compreendessem de verdade, se eles soubessem de verdade a importância do sacramento do matrimônio, amando-se verdadeiramente, certamente não haveria separação. A separação só acontece quando um casal ou uma das partes ela não ama mais. Quem não ama não consegue viver mais com a outra pessoa e pode desrespeitá-la, pode não valorizá-la. Enfim, pode ter atos que fazem com que uma vida a dois, que deveria ser plena e completa, ela se torne algo insuportável, se torne até um inferno. E Deus não quer que as pessoas façam de sua vida e da vida do seu próximo um inferno. Desse modo, somente
a separação pode pôr fim a essa situação. E é por isso que Moisés então permitiu que se despedisse a mulher. É melhor despedi-la do que maltratá-la, do que tratá-la como um objeto. Enfim, quando um não respeita o outro, o melhor que se faz é separar. Mas a separação, ela não é a vontade de Deus. Tanto é que quem se separa passa a ter algumas restrições perante a igreja e perante outros relacionamentos, como vimos no Evangelho de hoje. Esse, portanto, é um tema bastante polêmico, mas sobre o qual vale muito a pena refletir. Que bom se os casais antes do matrimônio fizessem do tempo de namoro um tempo que servisse para avaliar se estão de verdade dispostos a viver juntos até que a morte os separe. Assim não haveria tantos divórcios, não haveria tanta banalização do sacramento do matrimônio. Peçamos a Deus que Ele abençoe, que Ele proteja todos os casais e também aqueles que estão se preparando para receber o sacramento do matrimônio. Que sejamos sempre fiéis a Deus na aliança que firmamos com Ele. Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe a sua família. Se esforce para fazer a sua família feliz, fazendo você também feliz. Mas se a sua convivência está sendo insuportável, não maltrate a sua mulher, não maltrate o seu esposo, não maltrate o seu filho. Nesse caso, a melhor via é a separação, mas uma separação com respeito, com dignidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, pela intercessão de São Maximiliano Kolbe, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós.